Olá, 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 meu povo do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Anselmo já está a bordo, mandando coraçãozinho. Vamos testando aqui nossas imagens. Flores, eu vejo flores em vocês, um óculos. Lente rosada, só que não, né? Ficou estranho isso aí. Vamos voltar para o padrão. Cuco entrou. Cuco, seu livro já está chegando, hein? Paula Freitas, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Ânima já tá por aí, mas calma, calma, calma. Deixa eu ver quem mais tá chegando. Deixa eu arrumar aqui nosso fundo. Hoje o cabelinho acordou de mal. Tava uma coisa meio Mandetta Bolsonaro, nós dois, um querendo disputar o poder mais do que o outro. Não usei a força da caneta, que não sou dessa, mas botei um grampinho aqui no bicho. Por favor, economizem os comentários, só se forem positivos. Não tô podendo lidar com esse cabelo hoje, então não comentem, tá? Quem mais está chegando por aí? Quem mais está chegando por aí? Márcia Wellita, minha linda amada. Todas as lives salvas, menos o espetáculo de live que foi com a Márcia. Isso é um sinal do universo, minha querida, para que você faça outra live comigo, né? Bora fazer outra live? Bora fazer outra live. Que mais? Vamos aí. Pessoas amadas. Ontem, Leninha vai chegando. Boa noite. Meire Cirino, minha linda, saudade de você. Ontem a gente teve uma live muito legal com a Leidiane, que acabou quebrando em duas. Antes de ontem a gente teve com a Thaís. Amanhã termina a semana, porque sexta-feira é feriado, né, gente? Mudou tudo pra mim, feriado. Adorei saber que é feriado. Vou ficar em casa na sexta-feira, vai ser muito bom. E aí, nós vamos ter o Clerc, tá bom? O Luiz Clerc, que vai falar conosco sobre inteligência emocional. Hoje eu já conto, mas eu lancei na quarta hoje, segunda-feira, com a Thaís, que trabalha com os coletivos daqui do município de Osasco, em São Paulo, daqui não, dali do município de Osasco, em São Paulo, que atende pessoas em situação de rua. Eu lancei a campanha do meu livro maravilhoso, que vocês estão muito me prestigiando e honrando. O preço do livro equivale a uma cesta básica para uma pessoa em situação de rua ou de comunidades carentes. Tá lá com os coletivos Desperta OZ e também com a paróquia Santo André, se não me engano, que é aqui do lado da minha casa, uma igreja católica onde a gente atende pessoas de comunidades em situações de extremas necessidade, tá? O livro vale, então se tu não quer o livro, pelo menos compra aí pra gente fazer a cesta básica e kit de higiene para as pessoas em situação de rua. Mas o livro é top. Gente, pensa num livro bom, pensa num troço bacana. Aqui tem case, aqui tem ilustração, aqui tem figurinha, aqui tem emoji, aqui tem 25 anos de experiência. Olha eu que fofa, né? No tempo que eu domava meus cabelos, tá? Então, quem quiser, passa um direct pra mim aí, ou pelas minhas redes sociais, se usa. Eu mesmo embalo, eu mesmo mando. Então, se chegou bonito, parabéns pra mim. Se chegou feio, sinto muito, tô tentando aí, firme e forte. Amanhã é dia de correio, então se você comprar o seu, já vai pra essa leva, tá? Peixoto entrou, Leninha tá dizendo que eu sou demais. Obrigado, querida. Hoje, com vocês já sabem, quem é do grupo da Bianca Peixoto, quem tá vindo por causa dela, seja muito bem-vindo. Nessa live, nós recebemos nossos convidados com coraçãozinho. Então, taca ali o dedo nesse coração aí, tá certo? Berna chegou, Cássia chegou. E nós vamos receber agora a Bianca Peixoto. Quem é Bianca Peixoto na fila do pão? Ela vai contar. Mas a Bianca é uma amiga querida dos tempos de 1900 e bolinha, apesar dela ser bem mais nova que eu. Nós trabalhamos juntos numa empresa há muito tempo atrás no Rio de Janeiro. Depois a Bianca também veio para São Paulo, fez uma carreira executiva em RH maravilhosa, é professora, é mentora e é o quê? Minha amiga linda, maravilhosa, diva, e ela vai contar o finalzinho de tudo que ela é para vocês. Já já, vamos chamar com vocês hoje a sócia mentoria. Salve, salve, não é a hora do Brasil, né? Vou ter que fazer alguma coisa, uma música mais legal, né? Não sei uma música mais legal.
Salve, salve, Bianquinha! Eu tô rindo aqui que você tá falando. Ela é muito mais nova do que eu. Muito. Fica quieta, abafa esse cara. Não tá com problema, dramas existenciais no cabelo, né? Porque você junta, assim, uma pessoa com drama existencial no cabelo junto com habilidades manuais que tem igual a mão esquerda, no caso de ser uma pessoa destra. Não sabe tirar uma cutícula, não sabe fazer a sobrancelha, né? Não tive tempo. Agora vamos para o tutorial. Eu tô linda, Tenho só importante um mesmo. traço. Eu tenho um traço de timidez, só umzinho. O meu traço de timidez ele ficou tão longe da barra que ele está eclipsado. Que alegria me conectar com vocês. Oi, Milena! Tô vendo a galera entrando. Galera, salve, salve, Super Bianca, minha amiga, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é apertadíssimo, eu sei que você está fazendo 1 milhão de coisas, porque você é dessas, hiperativa na veia, que nem eu, né? Você é Capricórnio? Eu sou Leão. Então, tudo junto assim, tudo as mulher virada no louco. Então, meu amor, conta pra nós aqui como a gente faz parodiando o podcast Mamilo, porque eu só colo com quem é gente boa. Mamilo Podcast, Spotify, show de bola. Quem é você na fila do pão? Passa na nossa cara esse seu currículo sensacional aí, Oh, vai. queridos. Vamos começar pela trajetória que começou em São Paulo, né? A vida profissional toda em São Paulo, Que mercado isso, mulher? A gente trabalha de financeiro. Rio, para de contar a história. Ah, mas eu era pequenininha. Eu era estagiária, né? Então comecei praticamente a trajetória profissional em São Paulo, no mercado financeiro, no varejo, que foram minhas duas grandes escolas, né? Onde eu me interessei, eu me formei em psicologia e aí me interessei por estudar coisas que estavam relacionadas à função nossa lá de business partner, de profissional de design, de instrucional de treinamento, atendendo, assessorando líderes executivos no banco. Então, eu estudei MBA, estudei psicodrama, né? Fui lá para. Depois, mais recentemente, fazer o coaching, né? E na formação de mestrado foi onde eu fiquei assim apaixonada pela metodologia de análise do discurso, né, das práticas discursivas, que a gente usa muito no atendimento de mentoria, né, e pesquisa em ação, que é a pesquisa onde você trabalha o processo de compaixão, né, onde você está lá junto com o outro, vivenciando e trabalhando aquela realidade do outro, né, onde eu estive. Seu mestrado foi nessa área, Bianca? Eu fiz em pesquisa em ação e fui para a cooperativa de catadores de lixo aqui no Largo do Socorro. Eu trabalhei com eles 1 ano, né? Vivendo a realidade deles. Então, rodei em praticamente todos os setores da cooperativa, entendendo a realidade através de operar, né? O dia a dia com eles. Então, essa foi uma vivência que marcou muito e acaba sendo uma metodologia que se adequou muito à minha dinâmica pessoal. Então, eu acabo utilizando isso muito no meu dia a dia de mentoria para análise do cenário, né, para entender a realidade do outro. Então, o mestrado ele trouxe esse despertar, né? Tá faltando o seu livro, né? Quando é que ele vem? Pois é, bora mudar os mundos, não é isso? Já estou super inspirada nisso também, nessa linha, né? Vou plagiar aí uns capítulos. Não precisa plagiar, porque você, minha filha, não é dessas, não. Você não é dessas, não. Eu sempre falo que abacateiro tem uma história muito bonita que eu aprendi. Você conhece o Robson Santarém, lá do Rio? Do Rio, isso. Fez o prefácio do meu livro, né? Ele conta uma história, vou pegar 2 minutos, 1 minutinho para contar a história. Legal. Diz que um caroço de abacate, lá no fundo da terra, olhava para o alto assim e viu um abacateiro esplendoroso, um abacateiro em flor, pássaros, os raios do sol, os viajantes que recostavam ali para se refrescar, as crianças que brincavam nos galhos dele. O sonho do caroço de abacate era ser aquele abacateiro, né? Aí ele se moveu, foi lá para pertinho da raiz do abacateiro e se enfiou lá, que ele falou, quero nascer na sombra, quero ser esse abacateiro. E ó, chuva, sol, primavera, verão, cadê que ele germinava, né? Um dia ele puxou a raizinha assim do abacateiro e falou, ô, esse abacateiro, então, tô aqui, né? Quero ser que nem o senhor, mentor aí e tal, me ajuda a ser esse abacateiro, né? Aí o abacateiro olhou para ele e falou, amor, se você ficar nas minhas raízes, você não vai germinar nunca. Rola para longe que tu precisa do teu vento, precisa do teu sol, precisa das suas enxurradas, para que você brote e seja você o seu próprio abacateiro, porque na sua semente já tem todo o abacateiro que você veio pronto para ser. E mentor é isso, né, amiga? É isso, e foi assim, né? Na transição de carreira, né? Fui convidada pela Acting, através do Fabiano Molina, para trabalhar como headhunter, né? E aí trouxe o despertar da docência,
na sala de aula com os alunos da PUC, professora, eu queria fazer coaching, professora, eu queria uma mentoria sobre tal situação que está acontecendo no meu trabalho. E aí veio esse despertar, né, do Ânima, né? Foi quando surgiu o Ânima, porque efetivamente quando você começa a concatenar, né, os pontinhos, né, e na transição a gente fica numa busca de paz tão importante, de autenticidade tão importante, foi ali que eu percebi, na minha vivência, na minha trajetória, que enquanto você não trabalha, não ressignifica, né, você efetivamente não consegue fazer o planejamento futuro da sua carreira, né? Você não consegue pensar no futuro sem fazer o trabalho de ressignificação, né? Então eu fiz esse trabalho de ressignificação, né? E através desse trabalho iniciei a trajetória do Ânima e comecei a fazer os atendimentos, né? Reunindo essa experiência. Desculpa, Bi, me conta como é que foi esse nome, Ânima. Eu sei que ele tem um simbolismo, um significado muito interessante. De onde veio esse nome? Esse nome vem um pouco, né, de como a minha irmã que me assessora me vê, né, e falou assim, tem que ser isso que tem a ver com você. Todos os nomes que eu colocava, ela falava, isso aí tem a ver com estética, isso aí tem a ver com outra coisa, não tem a ver com você. Eu acho que talvez ela tenha percebido um pouco também sobre o meu processo de acreditar na transformação, né, em função do meu propósito, né, porque se meu propósito é ser instrumento de transformação humana, baseada na filosofia budista que eu acredito de transformação, então acho que esse nome ele veio para adesivar isso, para fortalecer isso, né? É o conceito de Jung, né? É, o conceito de arquetipia de Jung, né? E através desse conceito você pensar no sincronismo, né? Trabalhar o sincronismo para você e pelos outros e pelos outros e para você, né? Porque não existe nada que você faça que não seja também para o outro, né? Porque isso que gera a grande fortaleza, né? Então, eu penso assim que o processo quando paz é algo que depois que você conquista é ofertando que você cultiva, né? Então, para você fortalecer, eu acho que esse trabalho de mentoria, né? Do profissional, né? Ele vem muito a calhar e para mim foi um grande encontro, um grande encontro. E a gente vai vendo, ontem falamos aqui na outra live dos estados de consciência do Richard Barrett, né? Ele vai vendo que quanto mais você vai aumentando o seu grau de consciência, você vai mais tendo isso da interdependência, né? Eu e o outro são só conceitos de ego, né? Que na verdade o que acontece em mim acontece fora, o que acontece no outro acontece em mim. Por isso que ser mentor é uma coisa linda, no sentido de que você não consegue ajudar o outro, né? Na metáfora do abacateiro, se você não for. Então você precisa primeiro testar e trabalhar em você esses processos para que você possa compreender e ajudar o outro no processo dele. E não num clone, né? Então essa coisa dos seus alunos estarem te chamando de professora, 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 foi que te mostrou que talvez o seu caminho fosse pela mentoria. Isso, Bianca? Na verdade, foi um convite que talvez eles fizeram para o meu encontro, né? Então, eu sou muito grata por isso, porque eles me convidaram a isso, sempre me convidaram, eu estava no ambiente corporativo, não tinha como me dividir. Foi quando na transição eu comecei a usar os projetos como Headhunter. Como Headhunter, você vê como as pessoas se posicionam no LinkedIn. Você vê como as pessoas se posicionam na entrevista, como as pessoas se posicionam na carreira. Então, isso também te dá um know-how muito grande para você ter tecnicidade para trabalhar o outro lado do balcão, junto com o seu cliente, né? De forma objetiva, de forma prática. E você falou uma coisa muito importante. Eu vejo poucas pessoas se dedicando tempo para observar pessoas de relevância para ela. Eu tenho esse trabalho também. Por exemplo, eu pego um livro, aí eu gostei daquele autor, eu vou lá e olho a bibliografia, eu olho a biografia do autor para ver o que ele estudou, que cursos ele fez, o que ele leu, o que formou esse cara. Eu vou lá no LinkedIn, eu acho que uma pessoa faz um trabalho bacana, como é que ela se posiciona? Então, essa coisa de buscar também mentores invisíveis, no sentido de que você não precisa saber que eu estou tendo você como mentora necessariamente, né? Mas eu vejo assim, as pessoas querem muito as fórmulas prontas e às vezes elas esquecem que elas precisam observar, não para copiar, mas para se inspirar. O que a Bianca fala, como é que ela se posiciona, o que ela estudou, como é que foi a trajetória dela. E isso também diz ao outro de um despertamento, que é o que você falou. Seus alunos te levaram para um caminho que você
não imaginava. Eu também, eu caí na mentoria mais porque os outros me empurrou, porque fica toda hora, eu quero. Eu falei, gente, deve ser um sinal do universo esse negócio, né? E daí você acabou fazendo a transição. Você saiu do mundo corporativo, Sim. entre aspas, como colaboradora direta e montou a Ânima, é isso? Sim, e comecei a atuar com o que a gente chama de middle management, né? E comecei a entender quem era esse público, né? Quem era essa persona com quem eu me identificava, né? Que eram os consultores, os business partners, os gerentes em processos de desenvolvimento. E fui entender quem era essa persona e me identifiquei com essa persona e comecei a trabalhar muito fortemente com esse público, né? E através da minha mentora, eu faço a supervisão de mentoria, né? A própria Nara França, nossa querida Nara, me trouxe o conceito de estudo da metodologia da biografia, né? Baseada no conceito, né, de Rudolf Steiner, né? Baseado no conceito da antroposofia, onde eu comecei a entender que nós temos ciclos semelhantes, né? Temos ciclos semelhantes dentro da nossa trajetória profissional, que a gente chama de setênios, né? E que o público de 28 a 35 anos está passando por um setênio que é de conquistar o seu lugar, de questionar o mundo. Então, entendendo essa característica convergente desse setênio, me facilitou também lidar com esse público. Então, comecei a estudar mais sobre isso. O sexto setênio, que é de 35 a 42, que é consolidar o seu lugar, já é um setênio do indivíduo que busca identidade, é o setênio do indivíduo que busca os seus valores, que quer compreender os seus limites, coisas que a gente viveu. Então eu comecei a pensar, caramba, eu vivi isso exatamente dessa maneira e tem uma convergência. Então às vezes a gente passa por situações, a gente pensa, poxa, só eu tô passando por isso, que coisa horrível, parece que nunca vai terminar. E a gente começa a ver que faz parte de ciclos que são convergentes, né? Há vários Um mais indivíduos. dos setênios pra gente, Bi. Então, você tem o momento, né, de questionamento de 28 a 35, o momento em que o indivíduo está numa imersão, né? Ele está ali dentro do processo de carreira e aí ele começa a perceber, como ele está questionando o mundo, ele começa a perceber que não necessariamente o que ele vive naquele ciclo é suficiente para ele. Ele começa a querer fazer design de carreira, ele começa a querer construir a trajetória de carreira dele. É aí que ele começa a querer delinear que cultura ele quer estar, né? Trazendo isso também para as carreiras agora, né, para o conceito de gerações, essa geração atual, ela antecipou um pouquinho o que eu chamo de sexto setênio, porque ela também já está num processo que seria o processo de 35 a 42, mas a geração de 28 a 35 já está buscando identidade, já está buscando valores, já está buscando limites, ela já quer estar na cultura que tem compatibilidade com os valores dela. Ela não topa estar em qualquer cultura. Então, você assessorar o indivíduo nessa tomada de decisão é muito importante para o próximo passo de carreira. As pessoas gastam muito energia, todos nós, gastamos muita energia quando a gente tenta ser aquilo que a gente não é. Né? Isso causa um adoecimento muito grande. E as empresas que têm uma cultura não tão forte, não tão clara, ou que têm uma grande entropia cultural, como o conceito que o Richard Barrett traz, né? Essas empresas sem uma cultura tão delineada faz com que o indivíduo, às vezes, dentro desse contexto de dispersão, não tenha clareza do que ele pode ser. Né? E quando ele não tem essa clareza, ou quando o líder não ajuda a modelar essa cultura, né, ele gasta muita energia tentando ser algo que ele não é, não tem interesse em ser. Então isso causa um sofrimento muito grande. E em várias fontes de vários estudos a gente vê essa abordagem sendo convergente, né? Eu estava falando sobre estudos de espiritualidade que fala que a gente está, esses crianças índigos, cristais, que são denominados assim, né? Uma geração que está vindo desde 90, final dos anos 90, ano 2000, né? Eles são chamados uma sexta raça, é uma corrente teórica, e que eles têm essa ânsia, né? Eles têm um chip diferente de funcionamento, que é isso que você falou, não se adequa a essa violência de trabalhar submetido por uma necessidade. Ele acaba tendo esse adoecimento ou essa rebeldia. Nós não sabemos agora como é que fica depois de pandemia, porque hoje até estava ouvindo outro podcast lá do Angu de Grilo, que eu gosto muito, né? E a pessoa estava comentando que ela, que é uma moça de 26 anos e está nessa busca do empreendedorismo porque não se via dentro dos modelos tradicionais e organizacionais, que como é que vai ser para eles esse desamparo social agora, no sentido de que, poxa, quem tem CLT em tese
está um pouco mais resguardado. E aqueles que estão por conta própria, como é que faz, né? Então, eu não sei se isso muda, mas os estudos até agora mostram essa ansiedade desse público, desse quinto, sexto sextênio, né? Sim. Com essa ânsia do empreender dentro da organização. Tem até um termo, né? Que se usa, me fugiu agora, mas que é o empreendedor de dentro da própria organização. Então, ele empreende com a organização, ele cuida da carreira dele, mas estando alocado dentro de uma organização. E esse nicho que você pegou, é esse que você está mais forte trabalhando. Tem um conceito que tem muito a ver com o que você está falando, que eu uso sempre para fazer essa ancoragem, que é o conceito do Golden Circle, que é o conceito do Simon Sinek, né? Que é esse especialista em liderança, né? Tudo começa com porquê. Estou com o livro aqui na cabeceira. Peraí, tudo começa com porquê. Traga o livro. O que acontece com tudo começa com porquê, não é? Então, essa foi a dica da semana. É uma maneira de você entender, uma maneira de você conseguir se situar dentro de uma situação de caos, né? Porque a sensação do caos é a sensação de que até quando isso vai durar, né? Então, essa sensação de até quando isso vai durar, ela está muito relacionada à nossa preocupação com os formatos que vão acontecer, com as configurações possíveis do nosso trabalho. O Douglas me salvou aqui, desculpa. O Douglas, valeu, me salvou. É intraempreendedor, né? Que intraempreendedor. Ele é uma microempresa, digamos assim, um micro-universo dentro do grande universo, contribuindo. Eu brinco que é que nem formigueiro, né? Cada formiga tem seu papel em prol daquele formigueiro todo, né? Muito legal. Então, você acha que isso aí, Douglas. Hã? Então, exato. O que ele traz como conceito que a gente aplica na mentoria, né? Se tudo começa com um porquê, tudo começa com um propósito, tudo começa com um legado, né? Então, no momento, na situação de caos, e quando você busca esse olhar, né? Porque, na verdade, a gente sempre faz, né, o exercício, né? As pessoas precisam... As pessoas querem uma resposta e elas olham para fora para buscar resposta, né? Então, a mentoria, ela faz esse trabalho de autoconhecimento também, que é o quanto você está olhando para dentro para buscar suas respostas, porque elas estão realmente a partir da sua transformação pessoal. Então, a partir do seu propósito, do seu legado, né? Você vai construir o seu método, o seu processo. E na mentoria de carreira, método e processo são competências e habilidades. Então, que competências e habilidades você precisa desenvolver, você precisa ampliar, né, ou reconfigurar para sustentar esse propósito, para sustentar esse legado. E aí depois, no Golden Circle, né, na extensão dele, você tem produto ou serviço. Que aí no produto ou serviço vem facilmente o seu planejamento profissional e a configuração das coisas que você pode fazer adiante, né, no próximo cenário, no próximo ciclo. Pessoal, coloca a pergunta aí para Bianca. Aproveita para tirar a dúvida aí da mentoria de carreira, dessa transição. Como que eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, assim, como hoje eu fiz um post no LinkedIn falando justamente isso. Muitas pessoas ficaram sem chão, porque tipo nós, assim, eu trabalho com treinamento, é presencial, e agora eu trabalhava alocado em alguma marca, alguma consultoria, perdemos o chão, e eu falo, o que você conhece e sabe ainda continua sendo importante. É só talvez o jeito de levar, de empacotar e de levar, que vai precisar mudar. Então, conta para nós aqui, dentro da tua experiência, que dica você poderia dar para alguém que foi totalmente atropelado por uma pandemia? Seja ele um microempreendedor, então gente que trabalhava com evento, gente que era fotógrafo, gente que é professor, quer dizer, que a gente trabalhava em produção cultural, e aí essa pessoa agora ela não tem mais o presencial, logo o trabalho dela, em tese, ela não sabe como ofertar. E aí, como é que é isso com o propósito? Que dica você poderia dar para a gente nesse contexto tão nebuloso, né? Eu acho que dentro do contexto do propósito, né, você pensando, né, quando você vai fazer o processo de mentoria, a gente faz esse exercício. Dentro do contexto do propósito, quais são, né, as suas habilidades, quais são as competências que você pode desenvolver. Quando você se encontra num obstáculo, você encontra uma situação que você não consegue lidar, né? Aí eu uso o conceito lá do Robert Dills, lá de processo de aprendizagem, lá das fases do aprendizado, né? Do PNL mesmo, né?
onde na primeira fase do aprendizado ele diz, né, nós somos incompetentes inconscientes. A gente sabe que não está conseguindo resolver, destrinchar um assunto, resolver um assunto, mas a gente não sabe por quê, né? Então, o primeiro exercício é o exercício de não sei o que eu não sei, né? Não sei o que fazer. Então, o primeiro exercício é voltar, né, no Golden Circle lá, voltar para o meu propósito, aquilo que eu vou deixar de legado, o que eu tenho que me faz acordar, que desperta o meu viver, né? Aí, a partir disso, a gente faz um exercício, que é um exercício possível, né, de se fazer, que é trabalhar o entendimento da sua incompetência consciente. Você começar a trazer a sua consciência, você começar a trazer o seu entendimento, o que não está funcionando, né? Você está atrelado ao seu propósito? Então, o que não está funcionando, né? Quais são as habilidades que você deveria apresentar como prontidão para entregar esse propósito e você não está apresentando essas habilidades? O ideal é você fazer um self-assessment para que você traga isso de maneira mais evidente, né? Traga a luz, né? De maneira mais evidente, né? Por isso que nós somos um instrumento como mentores, né? Porque, na verdade, quem tem a resposta é o indivíduo e essa luz está em cada um de nós, né? E aí, a partir dessa incompetência consciente, você vai entender que protocolos de comportamento você vai aprimorar ou construir para superar aquele momento vivido. E aí, então, você vai se tornar, posteriormente, né, quando você começa a treinar uma competência, você vai passar a ser um competente inconsciente, porque você começa a fazer coisas com competência, mas não precisa nem mais pensar racionalmente sobre elas, porque você já treinou e elas estão fluindo, elas estão em estado de flow. Então é mais ou menos assim que eu chamo, tá? Eu botei uns apelidinhos, tipo 1, 2, 3, 4. Eu já botei os 4 ciclos aqui. Deixa eu te falar que estão dizendo que você é demais. Quem está falando isso é a Milena. Milena, eu concordo com Milena, você. maravilhosa. A Cássia está falando que precisa de muito mindset virar crescimento, isso mesmo. E a Berna está falando que o que devemos fazer para encontrar com mais clareza o nosso propósito. Berna, deixa ela só concluir esse raciocínio, que aí a segunda pergunta é essa daí. Segura aí um pouquinho, né, para ela poder fechar esse raciocínio. Então, incompetente, inconsciente, incompetente, consciente, quer dizer, eu sei que eu não sei. Depois eu passo a ser um competente consciente, porque eu estudei, estou adquirindo essa competência, até virar um competente inconsciente, que é seu estágio, que você já sabe. Estágio de flow. Que simplesmente flui, né? Fluir, né? Tem vezes que a pessoa pergunta, como você fez isso? Eu não sei, eu nem tinha pensado sobre isso, só Parece fiz. intuitivo, né? Parece que você está intuitivamente fazendo. Você falando aqui é assim, competente inconsciente. Então, assim, falando já do que a Berna está perguntando, né? A gente começa a sistematizar, né, o nosso pensamento. Depois que a gente começa a sistematizar o nosso pensamento, quando a gente tem a ajuda do mentor, é muito importante, porque o mentor ele se especializa em análise do discurso e ele é capaz de desconstruir o discurso do outro, né? Racionalizar o discurso do outro, porque ele começa a perceber os valores que estão impregnados ali. E muitas vezes os valores que estão impregnados no nosso discurso, quando a gente começa a sistematizar as nossas ideias, contando as coisas ruins, por exemplo, que estão acontecendo, muitas vezes os nossos valores eles estão nos limitando. Não porque sejam valores errados, não existe valor errado, mas porque são valores que não estão ajudando mais a gente a alcançar os nossos objetivos, né? Que a gente chama de crenças, né? São crenças. Então, crenças não existe crença nem certo nem errado, mas crenças que não estão ajudando a gente a alcançar nosso resultado precisam ser gerenciadas. A gente tem que começar a gerenciar as crenças que não estão, de fato, nos impulsionando, né, para o nosso resultado. Então, quando a gente faz essa sistematização... Eu trabalho com a TCC, que é quando você coloca ali o que aconteceu, o que eu senti, o que eu fiz, e se isso tem racionalidade, se isso tem fundamento, o que mais isso pode ser? Como que você... É o ABCDE do Albert Ellis, né? Muito legal. Porque você vai por uma outra abordagem teórica, mas no fundo é isso, né? Perfeito. E aí, essa abordagem ou outras, né, que vão trazer a sistematização do nosso pensamento, vão colocar a gente numa visão de análise de cenário sobre a nossa circunstância atual. E pensando de uma maneira racional aquilo que a gente sente, né?
Aí depois vem a fase que é a fase super difícil para todos nós, que é a fase do desapegar. O que é a fase do desapegar? O que existia não me serve mais, né? Era gostoso. Na transição de carreira, a história do desapegar do crachá, desapegar do status, desapegar daquele nome bonito que aparece lá no e-mail, desapegar de um monte de gente que te liga para te dar parabéns no aniversário, mas é só por protocolo de networking, né? Praticar esse desapego para que você de fato possa vivenciar novas possibilidades. Isso é duro, né? Dá um Muito aperto doído. danado. Inclusive aqui a Ana Straticus, deve ser do seu público. Ana, o que devemos fazer para não desviar do nosso foco? Que é isso daí, né? Na hora da tomada de decisão, isso me leva ou me afasta daquele meu propósito? Mas ela está falando ainda do desapego. A gente teve uma experiência, Sim. né, Bianca? Não sei se você se lembra disso. Tínhamos numa empresa uma pessoa que era diretora. E aí, por uma série de fusões, aquisições, mudanças, essa pessoa foi desligada, assumiu alguém que era subordinado, ficou de interface, e aí convidou essa ex-diretora CLT para ser uma consultora e vir prestar serviço aonde ela era. Pensa, a pessoa era diretora da nossa equipe. E aí ela vira consultora. Então, assim, eu que era subordinada dela, passo, entre aspas, a ser chefe, a cliente, porque agora ela trabalha para o meu projeto. E a pessoa não conseguia se colocar nesse novo lugar, ela continuava se comportando como se diretora fosse. Então, esse sofrimento, agora que você falou, me veio muito na cabeça isso, né? A pessoa não desapega, amiga, você não é mais diretora, você não tem mais o crachá, você não pede mais para o garçom trazer o café para você, aquelas mordomias que tinha em 1900 bolinha, né? Então, como é que eu me reposiciono, né? Como é que é isso que você falou, as pessoas não estão falando mais com você por causa do sobrenome da empresa que você não tinha, né? Como é que é isso? É muito difícil, né, Bi? Essa etapa do desapegar, depois de sistematizar, é uma etapa difícil, é uma etapa pesada, e é a etapa que responde a pergunta da Ana, porque a gente tem que revisitar. A Ana é uma grande amiga, querida, empresária de sucesso, uma grande varejista, e desapegar, né? Pessoas criativas que têm a mente tão expansiva como a Ana, têm uma capacidade de abraçar tudo. Então, para a Ana desapegar, por exemplo, dessa capacidade expansiva que ela tem de abraçar todos, né, e de gerenciar tantas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente acha que a gente tem saúde para tudo. Então, não sair do foco é desapegar, é revisitar esse desapegar. É a persona que eu quero ser essa, então assim será o papel que eu viverei. O Moreno fala isso na teoria de papéis, no psicodrama, quando ele fala, escolha o papel que você quer ser e desempenhe bem esse papel. A plenitude desse papel social que você escolheu, que quer ser, será a sua saúde mental, né? Então, esse conceito do papel que você escolhe ser e assumir, ele é um exercício de desapego, porque você não será todos os papéis. Definitivamente, você não conseguirá ser. Nós falamos na psicologia positiva da escolha intencional, né? Porque você tem um emocional, mas você tem um intencional. É colocar o tempo inteiro assim, o racional na frente, trazer do sistema límbico, porque a gente vive 95% do nosso tempo, ele é em piloto automático, né? Então você trazer para a consciência, trazer para a escolha, trazer para o foco quem eu sou, qual é essa nova jornada, né? E aí a gente vai olhando para alguns mitos. Eu gosto também do mito do Paulo, né? O apóstolo Paulo, que era Saulo, senador do Império. O cara era senador do Império. Toda aquela coisa, pompa e circunstância, ele resolve encontrar o propósito dele, simbolicamente nas estradas de Damasco. O mestre aparece e ele vira um servo, né? Daquele que ele perseguia. Olha que história biográfica bonita, né? E agora, como é que eu me reposiciono, né? Eu que era um senador no Sinédrio, um judeu super cheio de poder, agora eu sou um cristão, né? E aí, como é que eu vou fazendo escolha dia a dia, ponto a ponto? As pessoas não são culpadas, as pessoas não são maus, elas só estão reagindo ao piloto automático delas. Esse lugar é um lugar de muito aprendizado, mas de muita dor, né, Bianca? De muita dor. E muitos líderes que foram treinados, né, no poder pela sua materialidade vão ter que redescobrir o poder como meio,
né? Como caminho, né? O poder é muito importante, mas ele é um caminho para alcançar um propósito, para trazer o outro a encontrar o seu propósito, né? E Tem se que sair do você poder para ir para a influência, né? para ir para a influência, que é o poder no seu caminho, no seu veículo, né? O poder é a nave espacial e não é né? A sua materialidade, né? Então, muitos líderes têm essa também dificuldade, vamos chamar assim, de fazer esse exercício. E depois de desapegar, vem o ressignificar, né? Porque aí você vai construir esse momento, né? Esse novo momento, essa nova trajetória. Nós não vivemos mais uma carreira como antes se vivia, nós vivemos uma trajetória profissional. Trajetória profissional é um conjunto de carreiras que se convergem, né? A gente não está uma carreira só, nós somos docentes, somos consultores, somos mentores, então temos as nossas carreiras pessoais. Então a carreira não é uma carreira, são várias carreiras que se convergem no seu propósito e que traz à luz o seu projeto profissional. Então você vai ressignificar esse projeto profissional e quando você ressignifica, você consegue ancorar. Aí o trabalho de ancoragem é belíssimo, porque você começa a fazer design. Aí você começa a fazer design de carreira, pensar que configurações você pode estar, em que empresas ou em que atuações de consultoria, que tipo de cargo faz sentido para esse novo persona que você vai ser, né? Esse conceito do marketing de persona, né? Que serviços você vai oferecer, o que você vai ofertar nessa atuação, para efetivamente você fazer um planejamento de Excel, né? E aterrizar valores financeiros, aterrizar tempo, Ô, aterrizar Bianca, quanto como tempo? você vai se Desculpa, é que posicionar no deu um delay LinkedIn. aqui. Quanto tempo, em média, quantas sessões em média entre o quantas sessões em média entre o profissional que chegou lá perdido e ele sai com um plano mais aterrado? Você perdeu o som, né? Perdeu o som? Não, eu aqui tô bem. Você que deu um delay. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Lucimar, coloca um aí quem tá ouvindo Lucimar. Eu perdi meu som? Eu que perdi? Anselmo, você me ouve? Quem me ouve, coloca o número 1. Ok, estão me ouvindo. Quem ouve a Bianca, coloca o número 2. Você perdeu o som. Você. É. Quer sair e entrar de novo? Tira o microfone, ó. O microfone aqui. Pode ser? É você, Bianca. Aqui, ó. Desligou de repente o microfone? Não. Você não. Quer tirar o microfone? Tá. Sai e entra de novo. Isso. Foco e bem-estar, obrigado. Você correu, terminou sua live lá e voltou para cá, né? Parabéns. Entra de novo. Sai. Muito bem. A Bianca volta já, tá, gente? Quem faz ao vivo é dá nisso, né? Ela vai pedir para entrar novamente. Ó, deixa eu ver. Pronto. Já voltando. Muito importante essa parte. Agora, olá, olá. Voltou. Não era seu microfone que desligou de repente? Não, porque eu estava usando o fone. E aí esse fone aqui vai para todas as entrevistas, para mentoria. Às vezes ele tem um microfonezinho aqui, o meu tem, e aí ele desliga às vezes essa partezinha aqui, entendeu? Às vezes a gente esbarra e ele desliga. Mas ok, que bom que você voltou. Fazer ao Você vivo é está a coisa aí. ouvindo? Todo mundo está ouvindo. Bi, Então, aí você para estava fazer falando. um wrap-up, sistematizar, desapegar, ressignificar, ancorar, planejar o futuro.
Muito E aí você bem. perguntou alguma coisa em quanto tempo? E quanto tempo, em média, dura um processo de mentoria para aqueles profissionais que chegam e não tem muita clareza do seu propósito até ressignificar? Olha, isso depende de indivíduo a indivíduo, né? Então a gente, vou ser bem transparente, né? É muito comum que em 5 sessões a gente consiga fazer esse planejamento, né? O que precisa, o que eu percebo é que no processo, quando você constrói os protocolos de comportamento que você vai delinear, né, como protocolos prioritários, né, para esse planejamento, requer uma mudança de hábito. E toda mudança de hábito, né, pessoal, requer que você sistematize e repita, né? O hábito é a repetição. Então, você sempre tende a voltar para a sua zona de conforto e voltar para a sua zona de apego, né? E o mentor, ele vai trabalhar o seu desapego e vai trabalhar a sua zona de desconforto. Então, quando você vai a 10 sessões, por exemplo, você consegue consolidar esse processo de comportamento através das situações no dia a dia que o mentorado passa, né? E eu uso sempre como metodologia de medição, porque as pessoas falam, porque a mentoria você não vai medir, é comportamento. É claro que você mede. Imediatamente, eu uso a própria metodologia de seleção por competência, que é o STAR, situação, tarefa, atitude e resultado. Se a gente colocou o processo de influência como uma meta de desenvolvimento, me conte essa semana em que situação você exerceu uma tarefa onde você teve como resultado a influência. Me conte que atitude você desempenhou. Então, eu busco exemplos no dia a dia e o contrário, a gente usa como roteiro. Você vai entrar numa reunião, você precisa ser influente, você precisa alcançar como resultado a negociação. Se esse é o resultado, aí o contrário, de trás para frente, que atitude você precisa ter, que tarefa você pode desempenhar, né? Qual é a situação oportuna? Leve como roteiro para que você aplique efetivamente esse exercício, né? Vamos chamar assim, de negociação ou de influência. Então, você vai estar como roteiro ou você vai estar como coletar, né, o resultado daquele comportamento desejado. Maravilhoso. E a gente vê isso também, que quando você tem clareza do seu propósito, você usa ele em todos os campos da sua vida, né? Então, você é mãe, é esposa, é filha, é companheira, é amiga, você está sempre nesse propósito. Esse propósito, ele tem que também se utilizar das tuas forças, a gente fala na psicologia positiva, Suas agora que você falou, potencialidades. suas forças, suas virtudes, suas potencialidades. Se você não estiver fazendo um bom uso dos seus dons e talentos, você não vai encontrar uma alta performance, nem vai estar ressignificado, porque a gente não consegue alta performance corrigindo gap, né? A gente consegue alta performance potencializando forças. Isso faz sentido para você, Bianca? Como você vê isso? Faz todo sentido. E na prática, nas empresas, o que acontece e o que nesse momento mais intensamente está acontecendo, né? O que o líder faz numa situação de medo, né? Ele pode entrar, se ele não tem repertório para lidar com a situação de mudança, com a situação de caos, com a situação de estresse, ele vai tender a usar um repertório que não faça esse exercício que você está dizendo. Ele vai tender a usar um repertório de uma cultura de comando e controle, mesmo que a sua empresa não seja uma empresa de cultura de comando e controle. Porque ele, na insegurança, ele precisará ter a conexão de que as coisas estão funcionando, né? Então, diferentemente disso, o que a liderança traz? Traz o estímulo às potencialidades das pessoas, porque as pessoas têm soluções maravilhosas e quando você dá a elas a voz, quando você dá a elas o reconhecimento da voz, elas vão trazer a sua melhor contribuição com muito prazer. Você reconhecer o outro e você acessar o outro pelos valores dele, que a gente chama de empatia, né? É você acessar o outro pelos valores dele, não pelos seus valores, né? É princípio da compaixão, né? Quando você deseja, então, ter interesse pelo outro. E as pessoas confundem compaixão com afeição. Eu vou me interessar pelo outro se eu tenho afetividade pelo outro, se eu tenho algum interesse compatível com o outro, né? E não trabalha o seu princípio de compaixão. E aí, essa proximidade com o outro não acontece, né?
E aí se perde. Se você está no home office, se você está à distância, se você está online, você acha que isso é suficiente para você estar distante das pessoas. Na verdade, não é isso que te traz a distância das pessoas. A Grazi está falando que adora e admira seu trabalho de mentoria de carreira. Tá todo mundo aqui fazendo coração nessa live. Eu não vi hoje. Cadê? Taca ali o dedo no coração, né, gente? Quando a gente está gostando. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu penso, é que nós sabemos que a emoção básica de todo ser humano que está por trás ali é o medo, né? Essa é uma emoção primária e que desperta na gente um cérebro emocional que sempre olha as coisas como viés negativista, de risco, e aí eu tenho sempre pouco repertório. Eu estou lutando ou eu estou fugindo, ou eu estou lutando ou eu estou fugindo. Então, quando você vê esses líderes, às vezes, muito tiranossauro, né? Eu falo que é o dino-chefe, né? O chefe Dino, na verdade, esse cara tem um puta medo de ser desmascarado, de ser ultrapassado, de não ter o controle de tudo. Então ele usa da força, né? Ou ele usa da indecisão, da incoerência. Ele sempre fica na polaridade do emocional, ele não vem para esse lugar de vamos cocriar, né? Eu não sei, você sabe que ótimo, que maravilhoso. E eu até brinquei que meu cabelo estava Bolsonaro e Mandetta, e dá pra gente fazer essa metáfora, é aquele que não se nomeia, por aí. do meu ponto de vista, né? Que assim, ele, em vez de potencializar o cara dele que está brilhando, não estou discutindo se faz um bom trabalho ou não, mas eu acho que nesse momento está conduzindo bem, o cara está aparecendo, está fazendo um trabalho bacana, ele vai no medo da competição e ele começa a atacar, né? Em vez de potencializar, dar apoio, fazer escada para o cara brilhar, porque o cara brilhando, o governo dele brilha, ele faz o contrário, ele fica falando que vai usar o poder da caneta, ele fica... Então, isso aí é um exemplo que a gente traz para as organizações e que em épocas de crise, quando o cara saiu do microgerenciamento, ele não sabe se você foi beber água e já voltou, se você tirou uma hora de almoço ou não, se você está fazendo mais xixi do que deveria, esse cara entra nesse cérebro límbico aí de puta medo e ele quer entrar, então, no controle, né? E isso é tudo antítese de propósito. Faz sentido isso, Bi? Por aí, exatamente. Esse caminho, né, de você dar a voz ao outro, de você reconhecer, ele tem um caminho muito poderoso. Mas nós não fomos treinados para esse caminho. Os líderes não foram treinados para esse caminho. Quando você fala do seu cabelo, você brinca, você está mostrando uma vulnerabilidade, porque você treinou. Que mostrar a vulnerabilidade não significa fraqueza. Você já falou isso em várias aqui, outras lives. Ouvi bastante você comentar aqui. Então, esse sinal de vulnerabilidade, né? Tenho dúvidas, ou estou preocupado, ou você se colocar numa posição onde o outro vai trazer a solução mais interessante, é um trabalho que primeiro precisa de autogerenciamento, né? Para que você se coloque no lugar do não saber. Se colocar no lugar do não saber significa se colocar no lugar da serenidade, né? E nesse lugar da serenidade, onde o outro tem uma visão colaborativa, né? E daí onde nasce a inovação. A inovação, ela nasce a partir disso. Você não inova quando você traz uma só visão. Não é uma só visão que traz o novo, o diferente, o inédito, o impensado, né? Então, o lugar do não saber. Esse eu acho que é um dos paradigmas que já foi quebrado com a pandemia, né? Se tem coisa boa que a pandemia está trazendo, é isso. Que é esse lugar, desse capitalismo que a gente tinha, não estou falando de política, mas um sistema competitivo muito intenso, onde a gente, desde muito novo, é treinado que você tem que sempre ter uma coisa interessante para falar. Você vai numa reunião, você tem que fazer uma colocação interessante, se você tem uma equipe, você tem que fazer um trabalho inovador. Nunca as pessoas estão naquele lugar que, por exemplo, você vê bem na cultura do oriental, que é só colaborar, é só estar ali, está todo mundo indo ali, eu estou indo ali, eu estou ajudando, eu sou parte. A gente tem uma hiperestimulação do ser o destaque. Então, se eu não falar uma coisa ótima, se eu não fizer uma live top, se você não tiver uma frase de efeito, se você não botar aquele post, se você... né? Então, isso nos coloca o tempo todo nessa vulnerabilidade do medo, né? E que com isso, que quando eu não tenho autoconsciência, eu começo a ser tirânico ou inseguro, porque eu só sei responder binariamente, porque eu estou todo no meu emocional, né? Então essa serenidade, esse desapego, essa coisa de estou só no caminho, ela vem da autoconsciência de que você não é
obrigado a corresponder às expectativas do outro, né? Gostaria muito de poder atender as expectativas de todo, mas não dou conta, eu sou só um ser humaninho. Então tem vezes que vai assim mesmo, cai a live, volta, o cabelo tá ruim, volta, levanta, tá valinho feio, e tá tudo bem, porque as pessoas estão aqui por causa desses detalhes, elas estão aqui porque elas se sentem alinhadas com esses pensamentos. Como você vê isso? Tem uma característica muito importante no processo de aprendizagem, que é o fenômeno de você ativar a consciência coletiva de quem está ali no processo de aprendizagem, né? Ativar a consciência coletiva, nós quando estamos, né, em aula, né, a gente faz muito esse exercício, né, que é você trazer a vivência de um aluno, conectar com a vivência do outro aluno, conectar com a opinião do outro aluno, fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui. Quando você ativa essa consciência coletiva e todos estão ali, de fato, né, vinculados ao interesse genuíno por resolver aquele problema e com foco na resolução daquele problema, sabendo que eles fazem parte daquele contexto, são importantes para aquele contexto, né, de fato, você usa o poder, né, no veículo da sua liderança para fortalecer aquele time para a solução de um problema. O time se sente simplesmente, totalmente capaz de resolver qualquer coisa, né? Porque você não está ali, você não é o guru, né? Você está ali ativando uma consciência coletiva de poder de resolução, né? De criação. Não existe uma figura maior, né? Existe a tábua redonda, né? A Cássia está falando assim, também significa perceber que somos mais fortes quando nos juntamos, junto o meu saber com o saber do outro e até mesmo o meu não saber, a incompetência consciente, né, que você falou no começo. E a Mai Berrose coloca que é exatamente muito cansativo essa competição, mais leveza, mais conexão com o seu propósito. Exatamente, gente. Eu gosto muito da Glória Pires, né? E aí uma vez estava lá na entrevista e o pessoal falou, Glória, você é uma grande atriz, blá, 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 blá. Se você não fosse uma grande atriz, o que você seria? Ela falou, acho que eu seria manicure. Eu gosto muito de fazer minha unha. E as pessoas estão esperando que ela ia falar um negócio assim, filosófico, profundo, búdico, né? E ela fala, não, acho que eu ia ser manicure. Eu gosto muito de fazer, acho que faço minha unha muito bem, gosto muito de fazer a unha. Então, por que você acha que você tem que sempre falar alguma coisa sensacional e ser destacado? Esse lugar do destaque, ele torna a gente muito violento no sentido da comunicação não violenta. Bi, você não acredita que já faltam só 7 minutos? Você acredita? Não, mas eu pensei em tanta coisa para falar, ninguém vai embora. Fica todo mundo aí. Então a gente pode fazer igual ontem, derruba a live e começa de novo, ou a gente marca outro papo, né? A Cássia tá falando que legal. O que foi que é legal? Gente, última pergunta para Bibi. E a Bibi, que a gente dá intimidade assim. Bibi, eu já quero antemão te agradecer imensamente seu tempo, seu talento, seu conhecimento. Você para mim é uma alegria. Desde os outros carnavais, a gente vai contar aquele segredo da dublagem ou deixa quieto? Tudo que você quiser, tudo que você quiser. Essa mulher, além de inteligente e bonita, ela tem um humor que você não acredita. Ela tem uma habilidade, ela não vai fazer aqui não, que eu acho que ela não vai. Mas ela dublava, gente. Ela tem uma capacidade de fazer ventriloquismo. Ela mexe a boca como se estivesse falando uma coisa e o som sai outra. Ela é ventríloca, gente. Vocês têm que vir na outra live para ela fazer a dublagem da L'Oréal, dos cabelos, né? Mas hoje eu tô meio rançosa com o cabelo. Olha, tem alguma pergunta? Olha, poder ser outra coisa, que é o que a Cássia está falando. Exatamente, é o momento da gente ser outra coisa. Aliás, não é outra coisa, é outro papel, outra forma. A coisa continua sendo a mesma, porque você é um ser humano com todos os seus conhecimentos e habilidades, só que agora você oferece isso de uma outra forma. Eu era palestrante, talvez essa profissão tenha acabado, palestrante fisicamente, com a galera magnetizando. Essa configuração. Sim, mas eu continuo tendo o dom da fala. Então, o que eu faço? Eu faço poema, eu escrevo, eu faço live, né? Eu reinvento. Agora, o recado final é seu. Qual a mensagem para nós, linda? Gratidão, dizer que nós estamos, além da nossa parceria, né, de consultoria, nós duas sempre, e na Anima estamos fazendo a campanha do Quick Mentoring. Quick Mentoring é uma sessão gratuita online, se inscrevam. Temos o propósito de trabalhar esse momento reservado para você, para discutir aquilo que para você é relevante. O resultado é incrível, embora seja um tempo restrito, mas o resultado é incrível. Eu terei um prazer enorme
em receber você com carinho e encerrar dizendo... Faz um direct para você? Sim. Ou vai no seu site? Lá no Instagram, as inscrições são feitas pelo meu Instagram, tá? E dizer que o Quick Mentoring, assim como sessões avulsas de mentoria, você sabe, né, Lucimar, traz um resultado incrível para a vida das pessoas. Então, basta que você reserve esse momento só para você. E algo que é importante dizer, que é de budismo, que é do meu budismo, do Nichiren no Shonin, que é importante, que é a sua mente... Ela pode estar, às vezes, desconectada, né, por tanta coisa que acontece na vida, mas a gente tem que lembrar que o nosso pensamento é matéria e nós somos guardiões do nosso pensamento. Então, nós temos aí na nossa mente como se fosse um espelho embaçado. Nós temos que polir, polir, polir todo dia. Nossa mente tem que ser polida todo dia. E é polindo e vigiando essa mente daquilo que é produtivo que nós vamos sim manter essa conexão com o nosso propósito e caminhar de maneira muito construtiva e com muita alegria para os próximos dias. Maravilhoso. Também quero deixar meus recadinhos paroquiais, que na bio do meu Instagram você encontra aquele Linktree. Lá você vai para o meu Telegram Papo de Liderança, meu Telegram Sou HRB Top, que tem um monte de coisa bacana lá. Meu grupo de WhatsApp que estuda felicidade, tá bom? Canalzinho do YouTube. E lembrando do livrinho Projeto Social. Amanhã teremos o Clerc, que vai falar de inteligência emocional. Muito obrigada. Obrigada por a você todos, ter gente. assistido no Budismo comigo, que a Grazi está falando. Ai, Bianca, Grazi, maravilhosa. Obrigada, Bianca, Grazi. a gente te acha no Instagram como Anima ou como Bianca? Anima.desenvolvimento. Anima.desenvolvimento, o Quick Mentoring, que é um processo super rápido. Querida, adorei. Um beijo para todos. Felicidade. Adorei, obrigada. Namastê. Gente, uma semana beijo. iluminada para todos. Vamos nos reinventar, vamos ressignificar. Tchau. Vamos ressignificar. Um beijo, até já. Tchau.